Então, nós falamos, Fábio, dessa questão do reino de Deus, da igreja, dessa dinâmica, do discipulado, né? Do alto padrão, né? Porque o padrão dele é um padrão elevado. Né? As pessoas tendem a não gostar de ler esses textos que dizem: sede santos como ele é santo, sede perfeito como é perfeito vosso Pai Celestial, sempre dizendo, não são padrões que são inalcançáveis, mas o padrão dele é um padrão elevado e possível de ser vivido. Total. Né? Nós vemos isso não só na vida de Paulo, aquele primeiro nascido, um apóstolo nascido fora de tempo, né? Que não andou com o Senhor fisicamente, não andou com Yeshua fisicamente como os 12 andaram, mas interpretou o Jesus físico que eles andaram, que ele não andou, Sim. né? Que eles andaram. E depois vemos esse padrão na escolha como você bem falou, em Atos 6, dos diáconos, um padrão elevadíssimo, difícil encontrar líderes de projeção internacional que tenham o padrão que esses diáconos que serviam as mesas tinham. É verdade. Né? Então, isso nos fala isso dá para nós medirmos o tipo de fé que temos, que se ensina hoje, que temos hoje, né? E nós não temos medo de buscar esse padrão elevado, porque o nosso Pai tem o padrão dele, além de ser elevado, ele tem tudo. Ele já nos deu todas as coisas concernentes à vida e à piedade. Né? Então, engatando nesse tema da questão do discipulado, que foi o que ele deixou, o que Yeshua deixou, suas últimas palavras, fazei discípulos, isso me faz pensar que se não temos discípulos, eu não sou nada no funcionamento do reino. Acabou. Né? Não sou nada. Deu ruim. Cara, eu posso ser uma ovelha, posso estar salvo, mas no funcionamento, não importa, cara, não importa. Né? Ele diz para fazer isso, ensinando-vos o que vos tem ordenado. E acabei de te ordenar uma coisa, que faça discípulo. Isso é muito doido. Então, e isso me fala também da questão de que esse reino, esse modelo, também ele tem esse sistema operacional do reino de Deus, ele tem uma ordem sacerdotal, que são esses que operam, né? Que cumprem essa função sacerdotal. Eles não são apenas pessoas ali, que estão dentro, que entraram pela porta da salvação. Né? E essa ordem sacerdotal, Hebreus capítulo 7 nos diz que ela é uma nova ordem. Ela é apresentada. Yeshua é ordenado um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? E diz que, por causa da sua fraqueza e inutilidade, o sacerdócio anterior, o sacerdócio levítico, ele foi destituído, porque ele não aperfeiçoava coisa alguma. Então, hoje nós temos uma nova ordem. Vamos falar um pouco de exemplos práticos, né? Porque, por exemplo, a ordem levítica era uma ordem que tinha, por exemplo, tinha o dia do levita se apresentar, fosse para tocar, ou fosse para oferecer o sacrifício, fosse para carregar as coisas do tabernáculo. Ele tinha turnos, né? E a ordem de Melquisedeque diz que você é um sacerdote para sempre. É um funcionamento contínuo. Você não é sacerdote só no dia que você vai pregar. Você não é sacerdote no dia que você vai. Você não se prepara só porque tem o dia de tocar no louvor, né? Primeiro que o Levítico não tem nada a ver com o ser do louvor, né? Porque queria chamar aqui os levitas para tocar um louvorzinho para nós, né? Então, essas ideias que são completas distorções das escrituras. Sim. Né? Então, como que seria um funcionamento hoje, tu vê assim? Sim. Eu penso, amigo, em primeiro lugar, enquanto você estava falando isso, me veio um texto de Apocalipse capítulo 1,
a partir do versículo 5, quando fala assim, é da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E ele nos fez um reino de sacerdote para Deus e Pai. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Eu fico sempre pensando com isso assim, para que vivenciar essa vida de um sacerdote, compreender essa ordem, eu penso que a pessoa precisa entender que ela foi comprada. Primeiro ela precisa ser, eu fui comprado. A minha vida não me pertence mais. Porque o grande lance disso agora que você estava falando, de apenas um momento, é porque ainda são pessoas que detêm um poder de sua vida, um poder de escolha, um poder de fazer aquilo que se quer. Eu posso fazer isso, eu escolho fazer isso, eu não faço isso porque, mas eu não quero, eu não estou afim. A gente ouviu muito isso, eu vivenciei muito isso. Hoje eu não vou cantar porque eu não estou bem, eu não estou afim. Hoje eu não estou bem, eu não posso fazer tal coisa porque eu não estou bem. Eu falo assim, mas se eu fui comprado, em primeiro lugar, então eu pensei assim, que eu tenho um dono. Se eu tenho um dono, como nós estávamos falando anteriormente, que assim, eu preciso obedecer este dono me deu uma ordem para que eu faça. Eu tenho que fazer algo, então, primeiro, eu tenho que fazer discípulo. Então não é se eu estou afim, se eu estou com vontade, eu não quero receber tal pessoa, eu não tenho que querer. Para mim, em primeiro lugar, eu penso que para vivenciarmos isso, a pessoa tem que entender que para o acesso desta vida, você não pode ter mais vontade. Eu penso que tem que acabar com a vontade. Você não pode mais querer governar sua vida. Você não pode mais querer determinar o que você vai querer ou não fazer, porque você tem um dono e você tem um mandato. Você é um sacerdote em tempo integral. Como que eu vivencio isso? Se eu penso que eu tenho domínio sobre a minha vida, eu vou fazer o que eu quero. Se eu penso que eu não tenho domínio sobre a minha vida, que alguém me comprou e me instituiu, ele me colocou como um reino, ele deu um reino para nós de um sacerdócio. Então a minha vida agora pertence a vivenciar isso. Eu não tenho escolha. Então assim, o sacerdote, ele quando ele tinha a herança que veio de Arão, quando ele nasceu, ele falou assim, ele não tinha que escolher viver ou não, ele tinha que ser sacerdote. Ele nasceu para ser um sacerdote, para dar sequência a essa realidade. Então eu penso que faz assim, a mesma coisa. Yeshua, ele não se levantou, como Hebreus vai falar, mas ele foi, o próprio Senhor o chamou para isso, né? Então assim, agora através dessa ordem que veio de Melquisedeque, Yeshua estabelecido igual a essa realidade. Melquisedeque era uma figura falando de nosso Senhor, então ele também nos estabeleceu, então ele nos comprou. Então o primeiro passo para mim é entender que nós fomos comprados. Uma pessoa comprada, para mim, ela fala assim, cara, eu não tenho mais direito. Se eu não tenho mais direito, aí eu penso que nós podemos começar a vivenciar esta verdade. Porque o grande lance para mim, amigo, é entender que ainda nós temos direito. O que impede a pessoa de vivenciar essa verdade? Porque ela acha que ela tem direito sobre a vida dela. Isso quando no discipulado, quando você vai se deparar isso com a vida da pessoa, informa isso. Você é um sacerdote em tempo integral, você está trabalhando. Eu falo isso muito com a minha filha. Eu estava conversando com a minha filha e ela, para ver o que ela iria estudar agora na faculdade, e ela falou, pai, não me importa do que eu vou entrar. Eu gostei muito de direito, mas eu também gostei de contabilidade. Mas eu sou uma sacerdotisa, pai. Então, uau, aquilo que eu vou fazer, eu vou dizer assim, só é a minha função principal é ser uma sacerdotisa. Eu falei assim, uau, filha, você entendeu. Você entendeu a dinâmica, você entendeu que você é comprado e a sua vida é para você ser uma sacerdotisa para o Senhor. E agora a sua função aqui na terra, você vai trabalhar você vai ser uma contadora, você vai ser uma advogada, ou porque como ela quer trabalhar no direito tributário. Eu falo assim, mas ela vai ser uma sacerdotisa trabalhando num direito tributário. Isso. A primeira identidade funcional dela é ser uma sacerdotisa.
Depois, daí não importa o que é O que ela vai trilhar depois, o que levar ela, fala assim, se ela vai trilhar, porque a vocação principal nossa, a nossa vocação não é ser um advogado, a nossa vocação não é ser um empresário, a nossa vocação é ser um sacerdote. Nós fomos chamados, nós fomos comprados para sermos um sacerdote, que ele fala, aqui está dizendo. Apocalipse também, capítulo 5, quando fala também sobre essa verdade, fala assim, então ele nos comprou, deixa eu só achar aqui, Apocalipse capítulo 5, quando ele fala sobre isso também, que ele fala que ele nos comprou para o nosso Deus e Pai, aqui, versículo 9, e cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reino de sacerdote, reinaremos com ele sobre a terra. Uau. Então eu Reino penso, de sacerdócio. um reino de sacerdotes. O que ele nos comprou foi ser para oficializar, para operacionarmos dessa maneira. E para mim, amigo, esse para mim é um impedimento muito importante que nós precisamos ressaltar. Ainda hoje nós olhamos pessoas que se acham com direito de suas vidas. E quando eu olho para isso, eu falo assim, é totalmente contrário sobre aquilo de quem nos comprou. Porque quando Yeshua vem, Paulo fala em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, para nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que embora sendo como Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, ele sendo achado em forma de homem, ele se tornou servo, ele se humilhou e ele obedeceu. Mas o interessante é que essa palavra usurpação, ela tem muito a ver com reivindicar direitos. E Yeshua não reivindicou direitos nenhum. Ele entendeu que ele veio para cumprir uma vontade. E eu creio que o grande lance para nós, que nós precisamos derrubar em nosso tempo, é achar que a pessoa ela tem direito. Se eu fui comprado, se nós fomos comprados, amigo, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós pertencemos a alguém. Interessante quando Paulo fala assim, escrevia as cartas, né, e dizia, Paulo, escravo de Cristo Jesus. Cara, isso é muito doido. Eu vou até, cara, eu entendi isso aqui, que a minha vida é isso. E quão simples é quando isso simplesmente, quando o coração entrega tudo, quando isso muda. Porque eu todas aquelas confusões e toda aquela falta de alinhamento e coisas que eu não sei se são ou se não são, elas somem. Total. Porque nele não há confusão. Total. Nele há clareza. Né? Total. Eu gosto quando Tito diz que somos um povo separado para boas obras, né? De propriedade exclusiva de Deus, né? E uma outra coisa interessante é quando ele diz assim, né, que em Hebreus capítulo 7, versículo 11, ele diz assim, se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a Torá, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdócio, né? E aí uma questão interessante é que ele diz assim no versículo 18, ele diz assim, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. Quer dizer que então, se o sacerdócio levítico tivesse aperfeiçoado alguma coisa, então quer dizer que o nosso Pai está procurando, ele muda o sacerdócio procurando perfeição. Claro, falamos novamente isso, a perfeição não segundo os olhos humanos, segundo aquilo que ele está fazendo. Porque nós temos que trocar esses termos para não continuarmos confusos. Senão nós ficamos procurando a perfeição segundo os padrões humanos e babilônicos do mundo. Né? Esse padrão de perfeição, de beleza, de sucesso, todo está corrompido há milhares de anos.
né? Total. Mas nós estamos falando de um sistema operacional que tem o seu próprio modus operandi. Total. Ele tem o seu modo de funcionamento, de operação. Então, e nesse modo de operação desse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, a qual Cristo foi ordenado para sempre. O sacerdócio, o modelo já existia. Isso. Ele alcançou isso pela sua obediência, pelo seu sacrifício, principalmente por sua obediência, né? Porque ele foi aperfeiçoado nesse processo, pelas coisas que sofreu. Sim. Né? Ele alcançou isso. Então você foi um sacerdote. Tira também aquela ideia do Cristo que era Deus, que veio e conseguiu todas as coisas porque ele era Deus. Ele era Deus? Não, ele era 100% homem. Isso. Né? E morreu como homem para poder redimir o pecado do Adão. De todo esse Adão, de todos aqueles que estão em Adão, né? Que nasceram em Adão, todos nós. Né? Então, eu acho interessante essa busca do nosso Pai por um aperfeiçoamento. Eu ficava louco da vida quando nós íamos ministrar, né? Tocar, fazer um louvor, pregar, e aí os irmãos falavam assim, queria chamar os levitas para fazer um louvorzinho enquanto vem o momento das ofertas. Tipo, como é que pode ter tanta heresia numa frase só, né? Né? Os levitas, que para você ser levita você tem que ser de sangue, porque era um sacerdócio físico dos filhos de Arão. Então você não existem levitas que não sejam filhos de Arão, de sangue. Você tem que saber qual é a sua genética para você ser um levita, né? E a outra, para tocar um louvorzinho durante o momento dos dízimos das ofertas, né? Tocar um louvorzinho, né? Tipo, vamos animar a galera para fazer isso aqui. E eu falava assim, cara, quando você... eu quase que não ia. Porque, assim, tipo, não é isso que eu não quero ser um sacerdócio que não aperfeiçoa coisa alguma. Porque esse sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, ele diz que ele traz aperfeiçoamento. Que ele está contribuindo para aquela construção que está se tornando perfeita. Não, isso é muito doido, amigo, porque assim, você tocou em um ponto que é muito maluco, né? Você fala assim, cara, Cristo, um homem, que essa é uma desculpa que a gente dá, 100% homem, 100% Deus. Ele divino, e a gente olhar e falar assim, como o ponto, quando a gente olha, que para mim isso é o aspecto de ter um espírito do anticristo ainda na mente, ou operando na mente da pessoa, quando ela coloca essa desculpa, mas porque Cristo era Deus, e ela se esquece dessa realidade que Cristo também era homem. Ele fala assim, como 1 João capítulo 4, ele vai falar sobre isso. Que ele fala assim, todo aquele que não confessa que Cristo veio em carne, este é o espírito do anticristo. Então olha como isso é muito profundo. E chegávamos antes a pensar assim, que pegava um espírito endemoniado, confessa que ele vem em carne. Não era isso que ele estava fazendo. Está falando de uma mentalidade. Ele está falando de uma mente, de uma pessoa que coloca Cristo. Eu falo assim, então é impossível vivenciar o que ele estabeleceu. Ele não tem como me aperfeiçoar naquilo que ele viveu, porque ele era Deus. Aí enquanto você estava falando, eu estava pensando nisso, e pensei numa coisa prática que Cristo fala, quando essa palavra de perfeito, em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43, é um texto que a gente já lê e relê, mas olha que eu tenho parado para pensar sobre isso, amigo, e eu fico louco, porque Cristo fala assim, ó, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Para que sejamos filhos, nós precisamos operar de acordo com aquilo que é o Pai. Que aí ele continua, porque faz com que o seu sol se levanta sobre maus e bons, e chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tedes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Uau!